Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor, com muita alegria que nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Senhor, nós temos a Tua palavra, temos o Teu Espírito Santo, temos as nossas vidas que foram resgatadas pelo Senhor, mas precisamos, ó Deus, da Tua presença, precisamos que o Senhor mesmo venha e fale conosco nesta manhã, Senhor. Queremos conhecer o Teu coração, queremos ser, ó Deus, não só convencidos, mas conquistados por Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor faça isso em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em 2 Reis, capítulo 17. É um capítulo, como iniciamos domingo passado, né? Um capítulo que basicamente explica as causas do cativeiro, né? Então nós estamos vendo essa fase de cativeiro das 10 tribos. Depois Judá, Jerusalém, vai ter uma outra época, um outro momento na história. Mais de 100 anos para frente vai acontecer também com Judá, mas agora são as 10 tribos, a capital Samaria, e nós estamos vendo isso aqui. Então, no domingo passado, só para a gente se situar, o capítulo 17 começa falando a respeito do último rei, chamava Oséias. É interessante, né, que Oséias era um rei, e também na mesma época, um pouco antes dele, tinha um profeta chamado Oséias também. Eles eram contemporâneos, mas não tem nada a ver um com o outro. Tem a ver que Oséias também profetizou para essas 10 tribos. Então, Oséias, o rei de Israel, ele chegou ao trono através de assassinar o antecessor dele, e só temos esse fato, né, que nós comentamos bastante na aula passada, de que ele foi obrigado a aceitar o domínio do rei da Síria, começou a pagar tributo, ele era rei, mas era um rei que obedecia ordens de um outro rei, então ele não tinha autonomia. Era uma situação de opressão, era uma situação de escravidão. Ele era rei e, no entanto, ele era escravo, ele era servo, ele era obrigado a fazer o que o rei da Síria mandava. E então, capítulo 17, versículo 4, não vou reler todo esse início do capítulo, mas o rei da Síria achou em Oséias conspiração ou traição. E nós vimos um exemplo paralelo que aconteceu depois, no tempo do cativeiro de Judá, que aconteceu a mesma coisa, que o rei, no caso Zedequias, ele também fez um juramento. Nós vimos isso em Ezequiel 17, ele fez um juramento, ele prometeu obedecer, né? Ele foi obrigado, né? Não foi uma coisa espontânea, ele fez uma aliança obrigatória com o rei de Babilônia, mas depois ele quebrou a aliança. E a grande pergunta, né? Até quero só lembrar desse texto em Ezequiel 17, que ele pergunta, versículo 15, Ezequiel 17, 15: mas ele se rebelou contra o rei de Babilônia, enviando seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Interessante que era o mesmo país. Oséias quis sair da opressão da Síria e foi buscar ajuda no Egito. Quem conhece o mapa sabe que Israel fica no meio, né? Tem a Síria, né, que é mais para o lado do Iraque, que é o Iraque hoje, né? E tem o Egito, tinha o Egito, que é onde é o Egito de hoje. Então, ele quis se livrar da opressão da Síria, mas ele queria buscar ajuda do Egito. E nós temos falado bastante sobre como Deus fica muito irado, Deus fica muito magoado quando nós buscamos ajuda em outras fontes. É lógico que tudo isso é muito difícil a gente definir, né? Assim, porque hoje nossa ajuda vem mais não é tanto de países, embora tenha também
países, né, os países procuram ajuda, apoio dos países mais fortes, isso existe até hoje, mas nós individualmente nós buscamos ajuda mais em dinheiro, em recursos humanos, inteligência, enfim, nós temos todos os nossos recursos humanos que acabam substituindo a ajuda de Deus. Isso não significa que a gente não precisa de dinheiro, não precisa de médico, não precisa de ajuda humana, mas a nossa fonte de socorro não vem deles. Então, hoje é mais sutil, né? Hoje é mais difícil da gente entender como isso de fato funciona, mas precisamos entender porque os princípios continuam da mesma forma. Então, mas é interessante que tanto Oséias, nessa época nós estamos estudando, como Zedequias, muitos anos depois, e os dois buscaram ajuda no Egito. E o Egito é justamente o país de onde Israel saiu da escravidão muitos e muitos anos antes, ok? Mas o texto em Ezequiel fala, prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrantará a aliança e escapará. Então, eu mencionei isso domingo passado, mas só para a gente partir desse ponto para frente, também não é uma coisa simples de se falar, mas quando Deus dá muita importância para alianças. Na Bíblia inteira, Deus preza alianças, Deus quer que nós façamos aliança com Ele, mas alianças erradas também precisam ser respeitadas. Também não é uma afirmação absoluta. Existem alianças que precisam ser quebradas, mas como você vai quebrar essa aliança, precisa tomar muito cuidado. Então, só dando alguns exemplos assim bem rápidos para a gente entender do que eu estou falando. Individualmente, né, um exemplo até que eu dei para uma pessoa domingo passado, assim, se você tem um compromisso financeiro, não é aliança no mesmo sentido que Deus fala de aliança hoje, né? Mas quando você assume um compromisso financeiro, é uma aliança. Você compra tal coisa, em prestações, você financia uma casa, nos negócios, né? Não que isso aconteça hoje, né? A Americana está cheio de histórias, em todos os lugares, nós estamos cheios de histórias de pessoas que fazem compromissos financeiros e depois não honram, né? E eu estava lendo até ontem, né, sobre o que acontece nos Estados Unidos, que é um outro país, a gente pensa que tudo é perfeito, tudo funciona, e estava dizendo lá que, assim, se o indivíduo, pessoa física, fica devendo a casa, ele toma dinheiro emprestado, financia no banco, toma dinheiro emprestado. Se ele não paga, o que acontece? O banco vem e toma a casa dele. Mas quando as empresas quebram, o dono da empresa, eu achava que era só no Brasil que acontecia isso, né? Quando a empresa quebra, o dono da empresa sai com o mesmo dinheiro que ele tinha antes. Ele não, né, o Brasil até mudou a legislação, né, para não acontecer isso mais, mas isso acontece, né? Mas o que eu quero dizer, assim, quantas pessoas, isso é uma coisa muito séria, cada caso Deus tem que mostrar como resolver isso, mas pessoas que têm dívidas, de repente, assim, não, eu não posso pagar essa dívida, começa tudo de novo, não paga o que devia, mas é como assim, eu declaro falência e começo a minha vida de novo. E isso é uma quebra de aliança. Isso é assim, mas isso é uma opressão. O que eu quero mostrar Oséias, Zedequias, esses casos aqui, eles tinham uma obrigação, estavam sendo oprimidos por um rei estrangeiro, né? No caso, o rei da Síria, depois o rei de Babilônia. Quando Oséias quebrou a aliança dele, que fala conspiração, ele quebrou a aliança dele e foi buscar ajuda no Egito para ver se o Egito dava força para ele quebrar a aliança e ele não ter que ficar sendo debaixo de um jugo mais com a Síria. E Deus não honra isso, principalmente nesse caso, porque por que Oséias estava sendo oprimido pelo rei da Síria? Porque ele não estava sendo fiel a Deus.
Então, também é uma situação complexa. Nem toda dívida, nem toda doença, nem toda situação difícil na sua vida é porque você não está sendo fiel. Muito pelo contrário. Tem pessoas que estão fazendo tudo certo e passam por situações difíceis. Então, não tem respostas simples, sabe? Tem pessoas que querem falar assim, você não foi curado? Falta de fé. Nem sempre. Você está passando por uma dificuldade na sua vida? Falta de fé. Quem faz isso está fazendo uma coisa muito ruim para a pessoa. E tem pessoas que fazem isso, né? Você tem que ter mais fé. Claro, todos nós precisamos ter mais fé. Todos nós precisamos buscar mais a Deus. Você sempre deve perguntar para Deus, Deus, tem alguma coisa que o Senhor está querendo falar comigo? Às vezes Deus está querendo falar com você faz tempo, né? E você fala assim, Deus, por acaso você quer falar alguma coisa comigo? Deus fala assim, puxa, até que enfim você está dando atenção para o que eu quero falar. Mas muitas vezes, né, você tem exemplos como José na Bíblia e tudo mais, que eram pessoas que estavam sendo, Jó é outro exemplo, que estavam passando por situações difíceis, e não é porque eles não tinham sido fiéis a Deus, não era porque eles tinham pecado que Deus estava castigando, mas por outro lado, muitas situações que vieram no tempo passado, que vêm sobre nós hoje, são resultados da gente não buscar a Deus. Às vezes a gente entra num negócio, às vezes a gente assume compromissos que a gente não consultou a Deus. Sim ou não? Acontece muitas vezes, né? Ou então você fez uma oraçãozinha, Deus, eu vou fazer esse negócio, abençoa o meu plano, né? Não, mas eu orei. Não, mas você orou, pediu para Deus abençoar o que você já tinha planejado. Então tem muitas situações em que nós queremos quebrar uma aliança e eu não estou dizendo que essas coisas são simples para resolver, mas o que eu estou dizendo, cristãos, pessoas que andam com Deus, dívida é uma grande opressão, é uma coisa terrível, são situações que na verdade o cristão não deveria entrar, em dívida de opressão, em dívida de juros altos. Nós nem deveríamos entrar. Não significa que você nunca vai financiar uma coisa, mas nós precisamos andar dentro dos limites daquilo que Deus nos deu. E muitas dívidas, muitos erros na nossa vida são resultado de decisões que não foram sábias, ok? O que eu estou querendo dizer, como é que você sai disso? Não é quebrando a aliança como eles fizeram. Ok? Eu poderia falar sobre muitas outras situações, acho que isso aí é ilustrativo, mas tem casamentos errados. Eu tenho que sair desse casamento. Existem casamentos que não dá para manter mesmo. O marido está batendo, o marido está sendo violento com a esposa, não dá para manter. Não estou dizendo que todo casamento você vai manter a qualquer custo. Existem alianças que não podem ser mantidas, porque a outra pessoa quebrou. Mas o que eu quero dizer assim, biblicamente, toda aliança é coisa séria diante de Deus, ok? Então, mesmo nesse caso, né, esse é um exemplo, você está numa igreja, você acha que a liderança daquela igreja não está sendo fiel a Deus, você está numa situação de opressão espiritual, assim, aquilo não é a vontade de Deus, como que você lida com isso? Não estou dizendo que todas as situações automaticamente você tem que manter até o fim. Você entrou numa igreja, você tem que morrer naquela igreja. Não é necessariamente isso, mas a aliança, ela não pode ser quebrada levianamente. Deu para entender? Então, claro que cada situação precisa ser realmente examinada à luz da direção de Deus, mas tem muitas e muitas situações. Governo do país, um governo que oprime. Quantos irmãos nossos vivem hoje debaixo de governos muito, muito opressores, governos que oprimem. Então isso significa que você pode simplesmente não obedecer naquilo que eles mandam fazer contra Deus? Sim, a Bíblia manda fazer isso. Mas uma das coisas que me impressionou naquele livro, tem um testemunho impressionante, né? O homem, como é que chama? O homem que veio do céu,
O homem que veio do céu. O homem do céu, né? É um exemplo, assim, um testemunho fantástico, né? De uma pessoa que sofreu anos na China, com opressão e tudo assim. E ele fala naquele livro, depois ele saiu da China, hoje ele vive fora da China, mas ele fala que a igreja lá não ora para Deus tirar o governo. Eu pensei, gente, a primeira coisa que eu ia orar, Deus, acaba com esse governo opressor. Não, eles pedem, Deus nos dá força e graça para viver à luz do Senhor dentro dessa situação. É uma lição de vida para nós, né? Então, assim, tudo isso para mostrar que as alianças não podem ser quebradas de qualquer forma, né? Logicamente, tem situações que precisam, assim, a aliança já foi quebrada e Deus dá direção e sabedoria sobre isso. Ok, então, segundo Reis 17, então, continuando, eu não vou falar muito sobre essa lista toda hoje, né? Mas a gente só introduziu essa lista. É uma lista que eu levantei dentro desse capítulo. Você poderia classificar diferente, você podia juntar, você podia colocar mais coisas. Eu só fui anotando assim, várias coisas que ele fala nesse capítulo que foram causas. Então, só vamos começar aqui no versículo 7, segundo Reis 17, 7. Tudo isso aconteceu, então tudo, sim, ele acabou de falar que Uzias, por causa da traição dele, ele foi, o rei da Síria colocou ele na prisão e depois sitiou a cidade de Samaria e tomou a cidade de Samaria e levou o povo para o cativeiro. Aí ele falou assim, tudo isso aconteceu por quê? Então, aí o resto do capítulo, uma boa parte do capítulo, vai colocando esses itens, né? Vários itens, ele não é classificado 1, 2, 3, mas no decorrer desses versículos você vai ver, ele vai citando uma coisa, vai citando outra. Então eu vou ler esse texto rapidamente, mas hoje eu vou me deter mais vamos dizer assim, essas são causas do cativeiro, mas por trás de todas essas causas tem uma coisa mais fundamental ainda. Então a gente vai falar mais sobre isso. Então, tudo isso aconteceu porque os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo do poder de Faraó, rei do Egito. Eles temeram a outros deuses, andaram nos costumes das nações. Então você vai vendo aí, tá? Outros deuses andaram no costume das nações, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos que os reis de Israel, então tem 3, né, costumes dos reis de Israel, haviam introduzido. Versículo 9, os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas. Eu até pesquisei um pouquinho essa palavra secretamente, acho que quase todas as traduções falam secretamente. É meio estranho aqui nesse versículo, porque eles não estavam fazendo nada muito secretamente, eles estavam fazendo abertamente. E eu tentei pesquisar um pouquinho o que era esse secretamente. Os próprios os estudiosos, os peritos que entendem hebraico, eu tenho uma tradução Tanakh, né, que é dos judeus mesmo. Eles também colocaram um rodapé, assim, o significado dessa palavra é incerto, né? Porque assim, eles não estavam fazendo propriamente, assim, a palavra significa encobrir, mas eles não estavam fazendo nada assim tão encoberto, mas pode ter um sentido figurado, no sentido assim de que era uma coisa vergonhosa, ou que era uma coisa que eles não, que Deus não tinha mandado. E mesmo a idolatria, lembra que o pecado de Jeroboão, a forma como eles faziam, eles não falavam assim que eles não queriam mais servir a Jeová. Eles faziam eles introduziram outros costumes e continuavam falando que estavam servindo a Jeová, mas faziam outras coisas juntos. Então, nesse sentido, eles não estavam sendo autênticos, eles não estavam dizendo, nós quebramos nossa aliança com Deus. E isso
tem muito a ver com a nossa vida de igreja hoje, porque nós pensamos, quando nós olhamos as listas que Deus enumera as coisas que aborrece o coração dele, Deus, ele abomina práticas imorais, pecados, mas quando você lê a Bíblia, assim, mais do que as práticas erradas, mais do que quebrar os 10 mandamentos, tudo isso aí, Deus é santo, Deus abomina o pecado, mas mais do que o ato em si, Deus abomina um coração infiel. Então, e é porque isso está por trás de todo pecado, de toda infidelidade, tem uma motivação, tem algo no coração que está errado. Então, por exemplo, assim, né, o casal que vive junto, nenhum nunca traiu o outro, mas eles estão frios, eles não têm amor um pelo outro, não tratam um ao outro com amor, com cuidado, não tem verdadeira lealdade um para o outro, isso já isso sim é uma coisa que não tem uma verdadeira aliança. Eles quebraram a aliança um com o outro. Né? Entende o que eu quero dizer? Assim, talvez alguém nunca praticou uma infidelidade, mas tem algo no coração que está errado. Então isso é muito mais sério. Então esse secretamente pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso. Mas os filhos de Israel, então, versículo 9, fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Edificaram para si altos. Onde que eu pus altos? Número 4, lugares altos. Levantaram, onde que eu estou? Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas, eram outros símbolos idólatras, colunas, postes ídolos em todos os altos outeiros, debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Então tem muitas coisas que repete, né? Eles estão seguindo modelos de outras nações, eles estão fazendo, assim, eles não fazem como Deus queria. Tem um lugar, por exemplo, até no templo, no início, né, do reinado de Salomão, que ele era fiel ao Senhor e ainda não tinha construído o templo, tinha o tabernáculo, mas não tinha feito o templo ainda. Tem um versículo que fala: o povo ainda oferecia sacrifícios nos altos, porém só ao Senhor. Então, isso também é uma coisa que acontece muito. Os altos muitas vezes são usados para práticas idólatras. Mas mesmo quando o povo sacrificava, servia a Deus, usando altos ao Senhor, mas de onde vieram esses altos? Esses altos eram uma prática pagã, era uma prática que veio das outras nações, e que Deus tinha falado assim: não faça como as outras nações, não siga o costume das outras nações. Por isso que Deus deu todas as regras, o caminho para o povo de Israel. É assim que vocês vão fazer. Então, essa imitação das nações, que é uma coisa que faz muito parte, né, da nossa prática cristã hoje, né? Tem um livro que eu já até entrei em enroscados por causa de falar desse livro, mas eu vou falar de novo, né? Assim, tem um livro que tem um título assim, muito chocante, que é Cristianismo Pagão. Se é cristianismo, não é pagão. Se é pagão, não é cristão. Mas tem um livro que chama Cristianismo Pagão, em que ele mostra, acho que ele até vai talvez meio longe nessa busca assim mas ele vai procurar todas as coisas não católicas, porque os evangélicos vão dizer: não, os católicos pegaram muita coisa dos imperadores romanos, das práticas que usavam naquela época. É verdade, mas ele vai mostrar que muita coisa evangélica também veio de origem pagã. Então, é isso que ele está falando. Vocês podem até estar fazendo alguma coisa para Deus, mas seguindo o modelo das outras nações. E não é só, sei lá, a disposição do culto, a forma de governo, né? A forma de governo que nós temos hoje nas igrejas de maneira geral não tem nada a ver com o governo na Bíblia. O governo das igrejas
segue o modelo das empresas, segue o modelo dos governos do mundo, né? Nós temos igrejas que são democráticas, nós temos igrejas que são tem uma supervisão, nós temos um monte de modelos diferentes de governo, mas todos esses modelos vieram de outras fontes, não vieram da Bíblia, né? Então, são exemplos, né, de coisas que... Mas mais sério do que essas coisas de governo, ou de rituais, ou de liturgia, de coisas assim que podem ter vindo de outras fontes, é a nossa atitude, porque Jesus foi na raiz, quando ele falou assim, quando os discípulos estavam discutindo, lembra? Várias vezes eles fizeram isso, né? Eles estavam discutindo qual deles seria o maior, lembra? Várias vezes, e uma foi bem no final, pouco tempo antes da crucificação, e ele chamou os discípulos. Eu não sei se ele falou num tom assim, olha gente, ou se ele falou bravo assim, que isso, vocês estão pensando que o reino de Deus é igual ao dos gentios? Mas ele falou muito sério com isso. Entre os gentios, o líder, o rei, o chefe, ele domina e ele é servido pelos outros, mas entre vocês não vai ser assim. O chefe é aquele que serve, né? E a gente cita o versículo, mas continua fazendo do outro jeito, né? Então, é assim que a gente faz, né? A gente, essas atitudes, né, são muitas vezes emprestadas, vêm da nossa natureza humana e vêm da cópia das outras nações. Então, versículo 11. Então, eles queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações iníquas que provocaram a ira o Senhor. Serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes disse, não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel, a Judá, por intermédio de todos os profetas. Aqui, deixa eu só... Aqui a gente também tinha feito uma relaçãozinha assim dos instrumentos, dos recursos que Deus usa para chamar o povo de volta. Deus não começa já na primeira transgressão, Deus não manda logo para o cativeiro. Nós estamos falando sobre o cativeiro aqui, porque o cativeiro é o último passo. A gente precisa entender o cativeiro como o último instrumento no arsenal de Deus, nos recursos de Deus para tratar com o povo. Isso ele veio falando desde Levítico, Deuteronômio, ele já explicou isso. Se vocês não obedecerem, tem aqueles capítulos longos, lembra? Levítico 26, Deuteronômio 28, são capítulos longos e tem as bênçãos e as maldições. Lembra daqueles capítulos? E é interessante que a bênção tem 12 versículos, né? E as maldições tem 40 versículos. Assim, tem a lista das maldições é muito maior, né? E aí nessa lista de coisas, né, no livro de Levítico ainda fala: se vocês não me obedecerem, vou fazer isso, isso e isso. Aí fala assim: se mesmo assim vocês não me ouvirem, eu vou aumentar a dose 7 vezes mais. Ele fala isso várias vezes no capítulo, não sei se é 3 ou 4 vezes. Ele fala: se vocês não atenderem quando eu fizer isso, eu vou fazer 7 vezes pior. Então você vê bem claro assim que Deus usa um instrumento suave, depois ele vai aumentando até chegar, e sempre o último ponto, o último estágio na disciplina de Deus é o cativeiro, é tirar da terra, porque ele tirou o povo do Egito para levar para a terra, e quando o povo não é fiel, ele vai tratando, mas o último estágio é tirar da terra, que é o que está acontecendo nesse momento da história. Então, primeiro ele fala de profetas. Então, versículo 13: o Senhor advertiu a Israel a Judá por intermédio de todos os profetas e todos os videntes: convertei-vos de vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que vos enviei por intermédio de meus servos, os profetas. Então, a primeira etapa, quando Deus está
vendo que o povo não está sendo fiel, ele manda profetas. E eu não sei vocês, né, assim, nós vivemos numa época diferente, nem Deus fala do Monte Sinai em voz audível, ele não leva a gente para o cativeiro, porque assim, não é uma coisa assim de país, porque hoje não tem um país que é a nação de Deus, né? Então ele não está tirando a gente de um país físico. E até os profetas, nós não temos profetas como Elias, né? Nós não temos, assim, parece que não é tão claro, né? Talvez naquela época nem sempre era tão claro. Para nós, assim, a gente fala assim, Elias, uau, Elias era o homem, né? Assim, ele chegava diante do rei de Israel, e o rei de Israel que tremia diante dele, né? Nós não temos isso hoje, né? Mas sim, eu escuto uma voz profética, eu ouço assim alguém falando, né? Tem pessoas que falam bem duro, tem muita gente que gosta de ouvir Paul Washer, né, na internet. Eu acho que é uma pessoa assim que fala umas coisas assim bem sérias. Estou dando isso como exemplo. David Wilkerson, né, antes de morrer, ele era um homem assim, um pastor, mas ele falava muitas coisas assim bem sérias. E estou dando isso como alguns exemplos, mas existem pessoas. Deus usa profetas hoje. Mas eu não sei. No meu coração eu estou sempre assim, Deus, o Senhor sempre advertia, antes de mandar juízo, o Senhor mandava uma coisa clara, o Senhor mandava sinais claros. Puxa, quanta coisa Deus fez com Elias, para uma nação que estava totalmente, assim, a direção do país não queria saber de Deus, e Deus mandou fogo do céu, Deus mandou chuva depois de 3 anos e meio sem chuva, Deus mandou sinais muito fortes e muito evidentes para que o povo pudesse voltar para Deus. E eu fico perguntando, Deus, onde estão esses sinais claros, onde estão essas vozes proféticas hoje, né? E eu acho que vale a pena a gente orar mais nesse sentido. Deus, levanta vozes proféticas, levanta pessoas, porque eu não sei, assim, parece que em todos nós assim, é muita mistura ainda. Fala umas coisas de Deus, mas depois fala umas coisas assim bem humanas, né? Parece que representa Deus, mas depois, por outro lado, acho que Deus não faria assim. Não sei se a gente que não está vendo certo, mas eu vejo muita gente que poderia ser uma voz profética, certamente tem uma mensagem, mas tem uma mistura, não é tão claro, não é uma coisa assim que você diz, não, quando, eu acho que Deus nem quer que seja assim para endeusar o homem, mas tipo, aquela pessoa quando fala é uma coisa de Deus. Não, às vezes às vezes não é. Enfim, nós precisamos dessa advertência divina. E ele fala, o Senhor advertiu, o Senhor falava, convertei-vos. Ele falava o que estava errado, como as cartas do Apocalipse. Eu tenho contra vocês que vocês estão fazendo isso e isso e isso. Não seria bom? Vocês acham? Não seria bom a gente receber uma carta de Deus? Nem que fosse uma carta igual aquelas, assim, de Laodiceia, assim, eu estou pronto para vomitar vocês da boca, mas é uma carta de Deus, a gente sabe aonde que nós estamos errando. E algo que nos levaria realmente ao arrependimento. Mas esse é o primeira estratégia de Deus, né? Profetas. Versículo 14. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz. Então isso é uma expressão que usa muitas vezes na Bíblia, assim, né? De endurecer a cerviz, né? Quer dizer, o pescoço, assim, eu não me abaixo, eu não me arrependo, eu não mudo o meu caminho, eu estou indo por aqui, eu continuo indo. É que nem Balaão, Deus fala assim, não vá. Deus, posso ir? Não vá. Deus, mas eu posso ir? Não vá. Deus, eu posso? Então vai. Aí daí da frente, assim, tem a espada, tem o jumento, assim, e Balaão fala assim, o senhor está querendo falar alguma coisa comigo? Ele deu o sinal, a jumenta abriu a boca e falou com ele, falou assim, Deus, por acaso o senhor quer que eu volte? Né? Aí ele falou assim, não, vai. No fim, Balaão vai morrer. Mas Deus fala assim, vai. Então é muito ruim quando você insiste com Deus e Deus permite, assim, vai. Né? Mas não dar ouvidos, endurecer a cerviz.
como fizeram seus pais. Versículo 15: rejeitaram seus estatutos, sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram a vaidade e se tornaram vãos. Essa é uma outra frase muito carregada. Não sei se a sua Bíblia fala vaidade ou outra palavra, mas acho que tem umas traduções, não sei se é em inglês, que fala falsidade, se tornaram falsos. O interessante é assim, você vai seguir, essa palavra vaidade é uma tradução boa, porque é a mesma palavra que Salomão usa em Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Então, é você seguir. Interessante também que essa palavra é sopro, mas não é aquela, porque tem uma palavra sopro que é o Espírito de Deus, né? Ruach, né? É o sopro de Deus, mas esse aqui é uma palavra assim, de ar, mas de um ar vazio, um ar que não tem vida. Então, porque Salomão fala isso em Eclesiastes, né? Correr atrás do vento, né? Vaidade é correr atrás do vento, é correr atrás de uma coisa que não vale nada. E é interessante que quando você corre atrás de uma coisa vã, você se torna vão, você se torna semelhante, né? Aquela mesma ideia que você se torna parecido com aquilo ou aquele a quem você está adorando. Então, seguiram a vaidade e se tornaram vãos, como também seguiram após as nações, outra vez, após as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Está vendo como ele repete várias vezes? Não sou eu que fico repetindo todo dia, né? Mas assim, Deus repete, porque precisa entrar aqui. Né? Quantas vezes ele fala, olha, vocês vão lá para umas nações que estão fazendo coisas perversas. Precisa falar que não é para imitar? Mas Deus falava, olha, tome cuidado que vocês vão querer imitar. Vocês vão querer fazer igualzinho a eles, né? Não imitem as nações. Versículo 16: deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram para si duas imagens de fundição em forma de bezerros e um poste ídolo, adoraram todo o exército do céu, são as estrelas, né, os astros, e serviram a Baal. 17: também fizeram passar pelo fogo. Todas essas coisas estão na lista aqui, que eu coloquei aqui, né? Baal, ídolos, colunas e postes ídolos, exército do céu, fazendo os filhos passar pelo fogo. Deram-se adivinhações. A última coisa aqui é ocultismo, né? Adivinhações. Criam em agouros, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou senão só a tribo de Judá. Até mesmo Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, andaram nos costumes que Israel introduziu. Então Israel imitava as nações e Judá imitava Israel, né? Versículo 20: pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel, ele os oprimiu, afligiu. Então, número 2 aqui, a segunda estratégia de Deus depois da advertência. Se não houve a advertência, então vem a aflição, vem a opressão. E os entregou nas mãos dos despojadores, os saqueadores, número 3 aqui. Então, existem outras coisas em Deuteronômio, ele fala assim do clima, que ele retém a chuva, tem a coisa assim, saqueadores inclui, né, mas seria ser derrotado pelos seus inimigos, né? O que acontece muito assim, né, quando nós não estamos andando nos caminhos do Senhor. Mais uma vez, lembre-se, nem toda dificuldade financeira é porque você está sendo infiel, mas pode ser, você pode estar confiando no Egito, você pode estar recorrendo a coisas erradas. Então, assim, na nova aliança, a linha é muito mais fina, porque é uma atitude do coração. Então, não é assim, você não vai trabalhar, você não vai recorrer a um banco, você não vai pedir conselho. Todas isso podem ser coisas boas, mas podem também ser um substituto da dependência de Deus. Então, a gente precisa saber muito claramente se nós estamos servindo
e dependendo e buscando direção do Senhor e não confiando em outras coisas. Porque senão vem advertência, vem aflição e vem os saqueadores. O que é saqueadores? É você perder o que você tem. Você começa a perder o que você tem. Isso também pode ser não só material. Isso tem muito a ver com as riquezas espirituais que a igreja tem. Todo o legado, dons espirituais. Igrejas pentecostais, não estou falando de todas, mas muitas igrejas pentecostais só têm uma aparência, não tem o poder de Deus. Falam que tem profecia, mas não é Deus que está falando. Gente, eu não estou criticando, a coisa é muito misturada. Isso eu estou falando de nós mesmos. Na minha vida, eu oro para que alguém seja curado, muitas vezes não é curado. Nem todas as vezes que alguém que está cheio do Espírito Santo, nem todas as vezes que você ora para alguém vai ser curado. Mas nós não temos o poder de Deus. Nós, assim, a gente não tem visto isso. Algumas pessoas, alguns lugares, na sua vida, você já viu? Tem operação de Deus. Mas muita coisa nós perdemos, até coisas recentes. Coisas que você volta um pouquinho na história, no século passado. Você olha os avivamentos, você olha o mover de Deus, assim, que diferença, que vazio que nós estamos hoje, né? Então todos esses passos de Deus advertir, de vir aflição, de vir uma perda, né, do poder, da graça, da unção, né? Palavra de Deus, pregação, presença de Deus na oração, né? Muita coisa a gente tem perdido por causa de não estar realmente andando com o Senhor. Por isso que eu falei assim, no final, daqui uma aula ou duas, a gente vai olhar as listas do Novo Testamento. Aqui é uma lista que a gente viu aqui. Você olha assim, eu não estou servindo Baal, eu não tenho um lugar alto, né? Assim, isso aí não tem nada a ver comigo. Claro, tem um paralelo, né? Então a gente precisa ver as listas que tem no Novo Testamento. Bom, e aí em último lugar vem o cativeiro. Então, versículo 20, ele entregou nas mãos dos despojadores até que os expulsou de diante da sua presença. Ok. Tem mais um pouquinho aqui, mas eu vou parar ali e vou voltar no versículo 7, porque eu queria só enfatizar, antes dessa lista aqui das 10 coisas, como já mencionei, antes de toda essa lista aqui, tem uma coisa fundamental. Então vamos voltar no versículo 7 e vamos ver o que ele fala aqui. Tudo isso aconteceu por quê? Tudo isso aconteceu por quê? Então, nesse trecho todo que eu li para vocês agora, tem todas essas 10 coisas e talvez você possa até achar outros itens, enfim, a lista de itens assim específicos você pode variar, mas esses pontos estão ali, né? Mas antes de todos os pontos, o que ele fala? E eu sei que eu não tenho muita capacidade para fazer isso, mas eu peço a ajuda de Deus. Quero que vocês acompanhem talvez um texto ou outro que eu vou ler com vocês, porque é uma coisa muito conhecida. Todo mundo sabe que Deus tirou Israel do Egito, ok? Todo mundo sabe disso. O que ele fala aqui? Tudo isso aconteceu porque os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo do poder de Faraó, rei do Egito. Ele poderia ter falado, aonde foi que Deus fez aliança com o povo de Israel? Onde foi que ele fez aliança com o povo todo? Não foi no Egito. Onde foi que Deus fez aliança? Onde? No deserto, especificamente onde? Como é que chamava aquele lugar? No Monte Sinai. No Monte Sinai foi o lugar, eles ficaram parados ali, né? Teve os 10 mandamentos, mas Deus falou muita coisa ali. E nós vamos agora passear um pouquinho, assim, alguns textos rapidamente, mas vamos pegar esse de Êxodo 20, quando ele começou a falar os 10 mandamentos. Vocês sabem o que ele falou antes de falar o primeiro mandamento? Êxodo 20.
qual é o primeiro mandamento? Todo mundo aqui sabe falar os 10 mandamentos? Era bom saber. Os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus. Não é coisa assim que passou, que não existe mais, né? E aliás, segundo Escher, que Deus sempre que se manifestava era Jesus. Então, quem escreveu os 10 mandamentos foi Jesus. Jesus que escreveu com o dedo dele na pedra. Mas, então, o primeiro mandamento está no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Mas o que ele disse antes de dar o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus. Tá, eu sou o Senhor teu Deus. Meu nome é Jeová. Ele falou com Moisés na sarça ardente. Meu nome é Jeová. Eu sou o Senhor teu Deus. Mas quem é? Faraó fez essa pergunta. Quem é esse Deus para que eu tema? Tinha muitos deuses, cada país tinha seus deuses. Por que eu vou respeitar o Deus de vocês? Mas aqui não é Deus tentando convencer o Egito ou outra nação qualquer. Aqui é Deus querendo conquistar o seu povo. E é aqui que eu gostaria de sentir o coração de Deus muito mais do que eu sinto. Porque quando nós lemos essas coisas, deixa eu só colocar esse contexto. Nós estamos vendo em 2 Reis 17, nesse capítulo que a gente está lendo, que Deus está muito irado. Deus está muito irado. E chegou a esse ponto. Ele fala assim, fala todas essas 10 coisas aqui, e fala assim, vocês fizeram coisas que me provocaram a ira, e ele fala isso e fala aquilo. Deus está muito irado. Ele já usou o recurso dos profetas, ele já usou a aflição, ele já permitiu que eles fossem saqueados, mas não adiantou. Então vai chegar esse ponto que eu tenho falado, que é o ponto máximo na história da igreja. Isso já aconteceu, mas no final dos tempos vai acontecer as duas coisas simultaneamente. Porque na Idade Média tinha alguns que eram fiéis a Deus, mas a igreja toda, de maneira geral, estava no cativeiro. Mas agora, no fim dos tempos, nós vamos ter uma igreja, pensando nas 7 igrejas do Apocalipse, nós vamos ter uma igreja Filadélfia, que ama ao Senhor, que é fiel ao Senhor, que anda os caminhos de Deus, não teve uma repreensão, né, naquela carta para Filadélfia, não teve uma coisa que... Já pensou? Né, se chegar e apresentar um trabalho para o professor olhar assim, e falar assim, ó, está perfeito. Não, eu não acrescentaria nada, não tiraria nada. Gente, eu não sei você assim, mas quando você faz uma coisa, você quer aprovação. Você quer... Então, quando aquele que conhece todas as coisas... Aquele que não é puxa-saco de ninguém, aquele que não é injusto, aquele que vê as coisas com os olhos de fogo, aquele dizer assim, não tem nada para falar, não tem prêmio maior do que isso. Então nós vamos ter a igreja de Filadélfia, mas nós vamos ter a igreja de Laodiceia, as duas igrejas no fim dos tempos. Então vai ter, 1 Pedro, talvez depois a gente lê esse texto, mas 1 Pedro 4 fala assim, né, no versículo 7, que ele começa falando, o fim dos tempos está chegando, por isso sede sóbrios. Aí ele começa a falar de perseguição, e depois ele fala, porque é tempo que o juízo comece na casa de Deus. Então, como que é isso? O fim dos tempos é uma igreja infiel que vai receber juízo de Deus, ou no fim dos tempos é uma igreja que vai brilhar e que vai testemunhar e que vai ser a manifestação da glória de Deus no meio das trevas? Como é que é? As duas coisas. As duas coisas. Então, nós precisamos estar preparados, porque não vai ser um tempo de cativeiro como na Idade Média, mas vai ser um tempo em que, como Pedro falou, é tempo que o juízo comece na casa de Deus. E se vai ser difícil para nós, imagine para quem não está servindo ao Senhor. Então, Deus está irado. Deus está muito irado. Porque se Deus ficou irado naquele tempo, depois de todas as advertências que Ele deu, gente, pense bem. Quantas oportunidades eu penso que nós não tivemos
uma voz profética como nós precisamos ter, mas nós já ouvimos muitas advertências. Deus fala, tem vozes, não siga os costumes, não ande com seu coração misturado, busque a Deus, coloque essas coisas de lado. Tem muitas advertências, tem muitas palavras de Deus. Então, se nós não estamos ouvindo, se nós somos como aqueles que endureceram o serviço, não, Deus está comigo, eu vou em frente, Deus permite que certas coisas aconteçam, mas eu não me dobro, eu não me arrependo, eu não mudo a minha vida por causa disso. Então Deus fica muito irado. E a gente pode olhar muito para esse lado e até pensar, não, isso é coisa do Velho Testamento, né? Deus hoje é muito misericordioso. No fim das contas, Ele é bonzinho, Ele vai dar um jeito para nós. E Ele vai mesmo, assim, a misericórdia de Deus é muito grande. Mas antes de pensar tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, antes de pensar do juízo, eu quero olhar para um Deus que eu considero isso uma humilhação, porque é o Deus Todo-Poderoso. Ele não precisaria se ajoelhar diante de nós e pedir para a gente reconhecê-lo como nosso Salvador, como nosso Libertador. Então, toda essa lista de 2 Reis 17 começa no versículo 7, dizendo: por que veio isso? Porque Deus fez tudo. Por que Ele fez algo tão impressionante? Eu não sei se você continua vendo, porque às vezes as coisas comuns param de nos impressionar. Mas nós precisamos ficar muito, muito impressionados com o que Deus fez no Egito. Deus fez uma coisa fantástica. Ele nunca mais, em toda a história humana, só no fim dos tempos que a Bíblia fala que Deus vai manifestar o seu poder na natureza, Ele vai mostrar sinais nos céus e na terra. Todas as profecias da segunda vinda falam que Deus vai mostrar sinais visíveis, vai acontecer coisas antes. Então vai acontecer muita coisa visível, mas antes disso foi só no Egito. Só no Egito que aconteceu tanta coisa poderosa, as 10 pragas, abrindo o mar vermelho, Deus se manifestando visivelmente com nuvem, com fogo. Tudo aquilo Deus fez, e por isso que Ele começa dizendo, Êxodo 22, eu sou o Senhor teu Deus. Quem sou eu? Eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Muitas e muitas vezes no Velho Testamento Deus começa falando assim. Então eu só vou ler alguns lugares, né? Nosso tempo é pouco, mas eu queria de alguma maneira que a gente entendesse, antes da ira de Deus tem a misericórdia de Deus, tem Deus tentando nos conquistar. E muitas pessoas têm falado assim, eu até hoje não entendo o inferno, não entendo a ira de Deus, não entendo como pode ter uma perdição eterna. Isso não entra na minha cabeça, muita gente não consegue ver. São daquelas coisas que a gente tem que falar assim, Deus, eu não entendo, eu não sei como é que pode ter isso. Mas existe um amor que é sem igual. E é este amor sem igual, quando é rejeitado, quando é pisado, qual que é a palavra certa assim? Quando desprezado, alguém que... Imagine alguma experiência, pode ser uma coisa pequena sua. Imagine que você fez uma coisa que você achou que ia impressionar a sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, sei lá, alguém. Você queria impressionar, você queria realmente que aquela pessoa fosse, uau, você fez isso para mim, né? Imagine você fazer alguma coisa muito especial, né? Uma coisa assim meio boba em comparação com o que Deus fez, mas imagina assim uma esposa que faz aquele jantar, capricha, faz uma coisa assim especial, o marido chega em casa, come e não fala nada, nem repara, nem, sabe assim, parece que é rotina. Sei lá, é um exemplo, eu dei um exemplo muito, muito assim, não tem comparação. Mas Deus
fez algo impressionante. Ele desceu, ele se manifestou, ele fez aquilo. Sim, a Bíblia fala que ele quis mostrar para os egípcios que ele era o verdadeiro Deus, mas muito mais do que para os egípcios, ele quis se revelar para o povo de Israel, porque todas as vezes que Deus fala alguma coisa sobre aliança, todas as vezes que Deus fala alguma coisa sobre infidelidade, ele fala assim: mas eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. Vocês se esqueceram disso? Por isso que tem a Páscoa todo ano, que a Bíblia fala que as crianças deveriam perguntar para os pais: mas pai, por que a gente está fazendo isso? Por que um cordeiro? Por que a gente encena? Por que a gente põe sangue aqui? Por que a gente faz? E o pai e a mãe, principalmente o pai, ele tem que contar a história, porque todas as gerações precisam saber que esse é o Deus que fez algo impressionante. Então nós vamos para Deuteronômio 4. Quem está seguindo minhas aulas sabe que vira e mexe, a gente volta para o capítulo 4 de Deuteronômio, que assim, o livro inteiro de Deuteronômio é maravilhoso, é um livro assim, muito eloquente, muito eloquente, e esse capítulo é um dos melhores capítulos, né, do livro de Deuteronômio. E ele fala o seguinte, Deuteronômio 4, várias vezes, assim, você tem que ler o capítulo todo para sentir, a gente não tem tempo para fazer isso, mas ele fala, versículo 7, que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje dou perante vós? E aí ele fala: mas então, se Deus está tão perto, se Ele fez tanta coisa, então vocês precisam tomar cuidado. Mais na frente ele vai falar, versículo 24, pois, vamos falar assim, versículo 23, guardai-vos de vos esquecer da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, fazendo alguma imagem, escultura, figura de alguma coisa que o Senhor vosso Deus proibiu, pois o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso, e todos os meus alunos sabem que zeloso é ciumento. Então, ciúme para nós, né, a gente que vê esses crimes feitos em nome de ciúme, a gente acha que ciúme é uma praga, é uma doença, é um desequilíbrio, é uma desestrutura interior, mas Deus tem um ciúme verdadeiro. O que é o ciúme dele? Porque Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. O ciúme de Deus não é possessivo no sentido, amor, só pode ter amor entre nós dois, porque é uma aliança. Mas isso não é uma coisa para que eu possa te possuir, eu possa te prender, né? Tem muito ciúme humano que é possessivo e opressivo, né? Mas o ciúme de Deus é uma coisa que faz bem para nós. Mas é um ciúme que vem do amor. E aí ele fala, vamos lá para o versículo 31. Pois o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, é um Deus que recede, né? Que a gente tem falado bastante também ao longo dos anos. Não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, olha esse versículo 32. Agora, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se jamais aconteceu coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante. Gente, isso aqui é uma pessoa apaixonada, assim, fazendo um apelo. Ele está fazendo um apelo. Vocês não sentiram meu amor? Gente, quando você, voltando àquela ilustração, se você fez uma coisa que te custou muito, que foi uma coisa assim que você pensou muito, que te custou esforço, empenho, e a pessoa nem deu bola, você vai falar? Normalmente as pessoas não falam. Normalmente assim, eu vou ficar magoado e vou ficar quieto, porque é uma humilhação eu ter que falar, eu ter que implorar que você reconheça o que eu fiz por você. É ou não é? É uma coisa, mas Deus está fazendo isso. Ele está implorando. Ele está dizendo, mas
Pergunte de uma extremidade do céu, faça pesquisa na história, vê se em algum momento no passado algum Deus fez o que eu fiz por vocês. Nunca houve algo assim. Versículo 33, ou se algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo como tu ouviste e tenha ficado vivo? Ou se um Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, sinais, milagres, e combate com mão forte e braço estendido, com grandes terrores, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus e que nenhum outro há senão Ele. Desde os céus Ele te fez ouvir a sua voz para te ensinar. Sobre a terra te mostrou seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Porque amou a teus pais, e depois deles escolheu a sua descendência, tirou-te do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para desalojar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, te introduzir na sua terra e dar-lhe em herança a ti, como hoje se vê. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Então é isso, é Deus. Por isso que quando às vezes Deus só fala assim: eu sou o Senhor teu Deus que tirei do Egito. E você passa por cima, você lê, eu sei, Deus tirou do Egito, isso todo mundo sabe e tal. Gente, quando a gente lê isso, a gente tem que pensar em tudo isso que ele falou. Porque tudo isso que ele falou é o conteúdo. Depois só fala, é isso. Mas quando ele fala é isso, você entende que representa todo esse amor, toda essa paixão de Deus. Isaías capítulo 63 é uma outra passagem que mostra esse coração de Deus. E é interessante que no início do capítulo ele fala sobre o juízo que vai ter no fim dos tempos. Mas aí no versículo 7 ele começa a falar da bondade, da misericórdia do Senhor. Vou ler versículos 7 e 8. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor consoante tudo o que o Senhor nos concedeu. A grande bondade para com a casa de Israel, bondade que Ele lhes concedeu segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Ele disse, então eu queria que vocês vissem, isso aqui é uma janela que o profeta, Deus abriu uma janela no coração de Deus, porque como é que alguém sabe o que Deus disse quando ele ia fazer uma coisa, né? Quem que estava lá junto com Deus para saber disso, né? Ele disse: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Esse mentira é a ideia de fidelidade. Filhos que não vão me trair. A ideia é essa. Filhos que não vão ser desleais. E assim ele foi o seu Salvador. Em toda a angústia deles ele foi angustiado. O anjo da sua face os salvou, em seu amor e compaixão ele os remiu, ele os tomou, os conduziu todos os dias da antiguidade. Contudo, eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Sabe aquele texto em Tessalonicenses que fala assim, ou aliás em Efésios que fala: não entristeçais o Espírito Santo? Ele pegou daqui, citando aqui o Antigo Testamento. E o que entristece o Espírito Santo? Porque hoje não orei suficiente, eu não jejuei, tudo isso aí podem ser detalhes, mas o que entristece o coração de Deus? É quando a gente não reconhece o que Ele realmente fez por nós. Agora, só terminando, porque nosso tempo acabou, mas no Velho Testamento, e isso nunca muda, o Deus que resgatou um povo lá da terra do Egito é sempre o exemplo máximo do que Deus podia fazer para mostrar. E aí sempre tem aquela frase
que vai terminar a Bíblia falando, quando a Nova Jerusalém desce em Apocalipse 21, ele fala assim, agora Deus desceu, fez o tabernáculo dele com os homens, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa expressão é a expressão de casamento, é como o casal fala, você é meu e você é minha e eu sou seu, né? Nós somos um do outro. Isso é Deus falando, vocês são meu povo e eu sou seu Deus. Então, Deus, no Velho Testamento, ele sempre fala do Egito. Agora, o que é? Agora tem uma demonstração maior ainda. Maior ainda. Nós temos uma demonstração maior ainda do que Deus fez no Egito. O que é? A cruz. Filipenses 2. Alguém que deixou tudo que ele tinha. Agora nós temos algo que completa, um não anula o outro, né? Um não ofusca o outro, mas é maior. Porque Deus fez maravilhas na terra do Egito, ele abriu o Mar Vermelho, mas ele não morreu ali. O cordeiro que foi morto é uma figura. Mas agora nós temos o cordeiro que realmente foi morto, aquele que realmente foi à cruz. Então nós temos isso. Então quando a gente lê e quando a gente procura, qual é a lista que Deus faria para nós hoje? Qual que é a lista? Nós precisamos atualizar essa lista aqui. Nós vamos ver o que Deus olha para nós hoje, para a igreja. Qual a lista que Ele faria? Qual o juízo? Ele não quer juízo. Ele não quer. E não precisa ter, porque nós estamos vivendo numa época em que, como eu falei, tem a igreja de Filadélfia, que vai brilhar, que não vai ter nada de errado, e tem a igreja de Laodiceia, que acho que não tinha uma coisa boa que ele falou da igreja de Laodiceia. Então, nós temos esse contraste. Então, é tempo do juízo começar na casa de Deus, mas quando o fogo vem e só tem ouro, prata e pedras preciosas, a gente não vai sofrer com o fogo, porque já queimou, né? Então, o fogo é Deus, o fogo é a presença de Deus. Eu quero o fogo. Mas para eu querer o fogo, eu tenho que querer também que a palha tenha saído da minha vida, senão vai ser uma destruição. E Paulo fala assim, o fogo vem, pode queimar tudo e ficar só o alicerce. Ufa, então pelo menos eu tenho alicerce, eu passei. Nota 5, né? Eu sempre falo, né? Nota 5, passei. Mas ele fala assim, a pessoa vai sofrer perda, não perda de vida eterna. A pessoa vai sofrer perda. O que é perda? É vergonha. É você chegar na presença de Deus e falar assim, olha, né, um talento está escondido aqui. Mas na parábola do talento, até o talento dele foi tirado. Mas eu tô mudando a parábola, tá? Mas assim, eu estou dizendo assim, você pode ter, de acordo com o primeiro, eu estou me baseando mais em 1 Coríntios 3, que ele fala, se você tem o alicerce, você tem o fundamento que foi lançado, que é Cristo Jesus, pode vir o fogo e queimar madeira, feno e palha e não sobrar nada. Só o alicerce. Mas você tem o alicerce e você tem a vida eterna. Mas ele falou assim, mas isso é perda. Isso é perda, porque o meu maior prazer, o seu maior prazer, vai ser oferecer alguma coisa para Deus. Você vai poder dizer que tem uma casa, que o Espírito Santo edificou e que o Senhor pode morar aqui entre nós. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos que Deus queime tudo que não agrada a Ele. Nós queremos achar a lista das coisas que não agrada ao Senhor, né? Acho que no próximo domingo a gente vai ver algumas passagens no Novo Testamento, né? A gente sempre recorre ao Novo Testamento para abrir o Velho, então nós vamos ver algumas listas. O Novo Testamento tem várias listas no Novo Testamento. Então nós queremos saber, mas mais do que qualquer outra coisa, o começo de tudo é Deus, o Deus do universo. Ele se abaixou para nos conquistar. Ele veio e Ele quis e Ele quer nos conquistar. E é a maior afronta que pode ter para Deus é a gente não valorizar. É a gente falar assim, tipo, a cruz, eu sei sobre a cruz, né? A cruz tem que nos impressionar todos os dias.
O amor de Deus, o que Ele fez por nós, precisa nos assombrar, precisa nos colocar assim atônitos diante de Deus. Pasmos diante de Deus, que Deus faria tal coisa. Se nosso coração é afetado dessa forma, e eu não estou falando que o meu está, eu estou falando com todos nós, assim, nós precisamos de uma experiência com Deus que nos faça sentir a profundidade do amor dele por nós. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque realmente o Senhor tem feito coisas por toda a história. Até hoje, na nossa geração, o Senhor tem feito coisas fantásticas pela nação de Israel, coisas milagrosas, e o Senhor continua procurando conquistar o coração deles, e o Senhor continua querendo conquistar o nosso coração. Quantas coisas o Senhor tem feito, quantos milagres, quantos livramentos, quantas bênçãos nós temos recebido. E ó Deus, não que o Senhor queira, não que o Senhor é um Senhor duro que vai ficar vigiando nossos tropeços, mas o Senhor quer o mínimo do nosso coração. Um coração grato, um coração apaixonado, um coração que realmente reconhece, porque o Senhor começou falando, isso aconteceu, o cativeiro aconteceu, porque o povo de Israel não reconheceu que era o Senhor que os tirou da terra do Egito. E nós queremos reconhecer nessa manhã, o Senhor desceu da glória, o Senhor abriu mão de tudo que o Senhor tinha. O Senhor veio para ser homem como nós. O Senhor veio e foi servo. O Senhor nasceu sem casa, sem regalia, sem reconhecimento. O Senhor passou por toda a vida sendo ignorado, sendo rejeitado, sendo desprezado, como Isaías 53 descreve. E o Senhor foi até a cruz e até as profundezas da terra, até o inferno, por nossa causa. E, ó Deus, nós queremos reconhecer isso, nós queremos que o Senhor conquiste o nosso coração. Em nome de Jesus pedimos, Senhor, revela-te cada vez mais a nós. Em nome de Jesus, amém.